Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, sou criador do site juliobatiste.com.br, sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000 e autor de mais de 70 livros na área de informática. Eu trago para vocês aqui mais uma série de videoaulas gentilmente cedidas pelo colega Manuel Jailton, também autor de dezenas de cursos na área de programação, com o qual eu tenho uma parceria desde 2010. Aqui no site do colega Jailton vocês podem conhecer todo o trabalho dele. Esta série de videoaulas é sobre programação PHP e são aulas de demonstração da nossa formação completa em PHP. São aulas para que você possa conhecer a didática e a maneira de ensinar do colega Manuel Jailton. A nossa formação completa em PHP e MySQL é uma formação completa e atualizada. É o curso mais completo de PHP que vocês vão encontrar no mercado, com 1.744 videoaulas, mais de 200 horas de videoaulas, né? E todas já gravadas e disponíveis para você acessar quando quiser, na hora que quiser e quantas vezes quiser. Para todas as informações sobre como se inscrever nessa formação, com um preço especial, com ótimo desconto, deixo esse link para vocês. Vamos então à nossa mais uma videoaula de demonstração desta nossa formação completa e prática em PHP. Um excelente estudo a todos. Muito bem, pessoal. Então, vamos agora. Eu fiz aqui um gráfico onde eu vou tentar explicar para você de uma forma mais ilustrada, para você entender como é que funciona aqui o MVC, tá? Eu tenho certeza que você vai entender, mas mesmo assim você não entender, na hora que a gente estiver fazendo aí de forma prática, você vai conseguir entender. Então, vamos imaginar o seguinte. Digamos que você esteja sentado, ou um usuário, né, está naturalmente no computador, e ele está em um browser. Quando ele está acessando aqui um browser. Na verdade, aqui a tela dele está vazia, mas ele está no browser. Digamos que nesse browser, ele está vendo aqui um formulário. Certo? Qual é o objetivo de um formulário? O objetivo do formulário é que eu vou colocar os dados e, teoricamente, eu vou cadastrar esses dados em um banco de dados. Quando a gente programa de forma estruturada, ou seja, de forma procedural, às vezes, a maioria das vezes, o formulário em si, ou seja, o visual, isso que a gente está vendo aqui, o formulário, e às vezes as regras, né, de cadastro para esse formulário, todas elas estão na mesma página, no mesmo arquivo. Às vezes você simplesmente dá quando você clica no botão, que nem tem aqui um botão, ele às vezes chama o mesmo formulário, e dentro do mesmo formulário geralmente tem um if, né? Se passou algum post, ele registra essa informação e aqui muda aqui, por exemplo, uma resposta para o usuário. Isso quando você está trabalhando de forma que não é no padrão MVC. Não é assim que funciona? Talvez você esteja acostumado a trabalhar assim. Ou ainda, de repente você chama um outro arquivo, né? Você às vezes pode até chamar um outro arquivo, né? Está um pouco separado. Mas quando você trabalha de forma com o padrão MVC, a coisa não funciona assim. Porque, como a gente falou, a camada de visão, nesse caso aqui, pessoal, ó, esse formulário que você está visualizando, né, aqui na sua tela, isso aqui é o que a gente chama a camada de visão. Isso aqui é o view, é a camada de visão. Então, isso aqui, tá? Isso aqui, no padrão MVC, isso aqui não pode acontecer. Você não pode ter nenhuma regra de negócio aqui. Então, o que que faz? Quando o usuário ele clicar no botão, aqui no botão qualquer, agora vamos entender esse mesmo procedimento, né, no padrão MVC. O que que acontece agora? Só tive que parar aqui, mas continuando. Então vamos lá. Você então clica no botão de envia, você envia a informação. Quando você enviar essa informação, você vai fazer o quê? Você vai chamar um controller, certo? Por isso que toda view tem um controller relacionado com ela. Então, nesse momento, você chama o controller. E o controller vai perguntar assim, ó, view, o que é que você quer que eu faça? É claro que você vai dizer isso através de funções, né? O que é que você quer que eu faça? Ora, se você está colocando os dados aqui e enviando esses dados, a view vai responder, controller, eu queria guardar essas informações no banco de dados. Sabe o que o controller faz? Antes de enviar essas informações para o banco de dados, ele verifica primeiro essas informações. Pelo menos é para ele fazer isso.
ele vai validar essas informações. Validar como? Ele vai perguntar para a view, view, todos os campos obrigatórios foram preenchidos? A view vai dizer, sim, todos os campos foram preenchidos. Ou todos os valores aqui são válidos? Será que não existe nada que possa corromper a segurança do meu sistema? Aí a view vai dizer, não, isso não vai acontecer. Ô pessoal, essa comunicação, claro que eu tô brincando aqui, mas isso aqui significa o quê? Um arquivo de controller vai fazer essas validações. Se essas validações ocorrerem tudo ok, o que vai fazer o controller agora? O controller vai decidir para onde que ele vai enviar agora a requisição. Então, o que ele quer fazer? Ele quer salvar essas informações no banco de dados. Lembra lá no nosso conceito, pessoal, qual é a camada responsável por trabalhar com dados? Né, o model? Então, o controller agora vai pegar estas informações e vai enviar para o model. Agora, aqui, veja só, a responsabilidade começou aqui, passou por aqui e agora está aqui. O model, cabe ao model fazer agora a inserção dos bancos de dados. A view não quer nem saber, não está nem aí, né? E não tem nem como saber como é que o model vai fazer isso. O controller também não está nem preocupado com isso. A preocupação do controller é simplesmente comunicar ao model, enviar as informações que ele precisa para que o model possa gravar essas informações no banco de dados. E qual seria a função do model aqui no caso? Nesse caso, seria cadastrar essas informações no banco de dados. Então o model vai fazer o quê? Ele vai se comunicar com o banco, vai fazer as validações necessárias em relação ao banco. Veja, o controller, ele faz algumas validações em relação às informações que ele tem, não ao banco de dados. De repente, o campo aqui era obrigatório e não veio, então ele devolve a informação, mas passou para cá, o model está entendendo e acredita no controller, que o controller está dizendo, pode ficar tranquilo que essas informações que eu estou passando para você já está tudo ok. Não se preocupa não, pode salvar todo mundo no banco de dados que está tudo certo. É isso que o controller diz para o model. O model confia no controller. E aí então o que o model vai fazer? Vai então tentar registrar essas informações no banco de dados. Tá? Então como é que ele vai fazer isso? Aí o tipo de banco que ele vai se conectar, isso não importa. O tipo, qual é a função, se é update, se é delete, enfim. As informações, quem vai decidir é o controller. Observa que nessa brincadeira que eu estou falando aqui, cada um tem a sua responsabilidade. Muito bem. Aí agora o controle diz assim para a view, né? Para o model. Ô model, eu quero que você registre essas informações, mas depois me diga se deu tudo certo, para que eu possa comunicar ao view, para que ele possa fazer alguma coisa, tá? Ou não também, certo? Então, no momento que ele informou as informações no banco, ele então faz o que agora? Ele devolve o resultado disso para o model. E que resultados são esses? O resultado pode ser simplesmente um verdadeiro ou falso, dizendo que deu tudo certo, ou ele pode devolver uma lista de informações, por exemplo, uma lista de clientes, ou imagina, ele cadastra a informação, faz um select e filtra de novo com as informações que foram inseridas e devolve as informações para o controller, tá? Olha o que aconteceu, ele cadastrou, consultou o banco, pegou as informações, devolveu para o controller. Beleza, controller. Aí o controller diz assim, viu, eu já consegui comunicar, já consegui registrar as informações. O que eu faço agora? Agora você vai chamar uma outra view que é responsável, tá? Aí ele pega esse resultado, ele vai chamar uma outra view que é responsável por listar os resultados. É claro que não é mais essa. Essa view é responsável por quê? Por enviar os dados. Aí o controller, com essas informações, ele então chama a outra view e lista os dados na tela, certo? E assim o nosso ciclo acontece. Viu como a coisa ela é toda dividida, ela é toda separada? A view, a responsabilidade da view é o que, pessoal? É simplesmente pegar as informações que foram listadas aqui no model, né, e imprimir essas informações. É formatar isso aqui, de forma bonitinha. Quem faz isso aqui
é a view. De onde que vieram essas informações? Não me interessa de onde vieram. Eu não tenho como saber. Eu não tenho essa responsabilidade. Isso não cabe a mim. Isso cabe ao model. E foi isso que ele fez. Assim como simplesmente, eu quero fazer uma consulta. Ele passa os dados que ele quer, pergunta para o model responde e ele lista essas informações. Assim acontece todo o ciclo do MVC. O que cabe a nós programadores fazer? Criar a estrutura básica para que isso tudo funcione. Então você tem que ter em mente agora que o que nós vamos fazer é exatamente essa estrutura. Nós vamos separar a nossa aplicação, né, em 3 níveis. Nós vamos separar os controllers, nós vamos colocar numa pasta chamada de controller. Quem é o model, nós vamos colocar numa pasta chamada model. E quem é view, nós vamos colocar numa pasta chamada view. E aí nós vamos criar arquivos que vão gerenciar tudo isso. É isso que a gente vai fazer agora. Então, até a próxima aula. Muito bem, pessoal. Então vamos aqui, antes de nós iniciarmos a criação da nossa estrutura MVC, eu ainda queria bater na tecla dos conceitos para que você realmente consiga absorver esse conceito antes de nós iniciarmos, para ficar mais fácil de você compreender aí as ideias por trás do sistema MVC, ok? Então eu tenho aqui para você um exemplo de um blog. Esse blog nós fizemos no nosso curso dentro da formação PHP, nós fizemos esse curso nos sites procedural, né? E esse site foi feito de forma procedural. Então o que você está enxergando aqui? Que você está enxergando um site. Nesse momento, olhando como usuário, o que você está enxergando é um site. E nesse momento, para você, pouco importa ou pouco interessa se isso foi feito usando MVC, se isso foi feito orientado a objetos, se isso foi feito procedural, não importa. O que importa é o resultado. E o resultado é o que você está vendo na tela, certo? E esse site que você está vendo aqui, isso aqui na verdade, é o resultado de algumas consultas que foram feitas no banco de dados, né, de informações que foram cadastradas no banco de dados, e essas consultas resultaram nisso aqui. Também isso aqui é resultado de um design que criou uma estrutura de CSS, organizou, formatou essa informação e está exibindo isso para nós. Ou seja, nós estamos na camada de visualização, na camada view, tá? Só que tem o seguinte, tem um porém aqui. Se você olhar o código-fonte desse site, você vai perceber que tudo foi feito dentro da camada de visão. E eu quero dizer para você que isso não é um erro, é um estilo de programação. De novo, eu vou bater nessa tecla. Não é que seja um erro, é um estilo de programação. Então eu vou mostrar para você aqui algumas partes do código-fonte. Aqui, ó, vamos pegar, por exemplo, essa tela aqui, ó, essa tela do Home. Tá? Percebe que aqui eu tenho os últimos posts. Como que esses últimos posts apareceram aqui? Veja que aqui, ó, eu tenho uma linha de código onde eu faço uma consulta ao meu banco de dados. Veja que eu tenho aqui uma função chamada consultar. Isso aqui poderia ser pior, pessoal, né? Pior quando eu digo assim, poderia usar mais recurso ainda. É porque isso aqui foi utilizado uma função que nós criamos, né? Uma função genérica de CRUD. E essa função, ela está utilizando aqui, ó, o consultar. Então, essa função aqui, ela é responsável por fazer toda a consulta no banco de dados, trazer o resultado e mostrar aqui. E depois nós estamos utilizando aqui um for. Observa que essa página, ela tem muita responsabilidade. Veja que a camada de visão, a view, ela está com a responsabilidade de exibir o conteúdo, de formatar esse conteúdo e de pesquisar esse conteúdo no banco. Veja, ó, eu tenho essa pesquisa feita aqui e eu tenho essa pesquisa feita aqui. E aqui eu tenho uma sidebar. Se você clicar na sidebar, você vai ver que a sidebar também, olha só, ela tem responsabilidades, né, de pesquisar informações, certo? Se você clicar, por exemplo, aqui, ó, em categorias, eu vou clicar aqui em categorias, ele vai abrir a página de categorias e você vai ver que a página de categorias, que é uma view também, né? Observa que é uma view, ela traz para mim um resultado, mas ela também está com a responsabilidade de pesquisar, olha só, né? E se você for ver também, se você clicar aqui num post qualquer, você vai ver que eu vou abrir aqui uma imagem de post, só para você ver aqui, ó, aqui na verdade está aparecendo link 2, porque eu fiz um array aqui de post, um array de páginas, e aí de acordo com o número ele abre uma página, certo? Então abriu aqui, por exemplo, a página post, você observa que essa página, ela também está com a responsabilidade de consultar o banco de dados. E poderia ter mais coisa,
né? Se eu tivesse programado, por exemplo, aqui o comentário, de repente, esse comentário, né, seria formatado aqui mesmo, né? Salvo no banco aqui mesmo. Ou seja, criando cada vez mais responsabilidades, né, aqui da nossa camada de visão. E é exatamente esse tipo de coisa, né, que nós não podemos ter na estrutura MVC. Então, a camada de visão, o que você está visualizando aqui, ó, se um designer pega isso aqui, ó, e se ele apaga esse código aqui, ele não sabe, porque tem muita coisa. Você vê que aqui não tem nem tão muita coisa assim. Tem sites que tem muito mais validações, né? Tem validações aqui antes de entrar no site. Então, eu tenho alguns sites que tem um monte de validação, mas eu enfim, não vou mostrar agora. Mas só para você entender que essas validações todas não é responsabilidade da View, dentro do padrão MVC. Ok? Então, como seria o padrão MVC aqui? Como que a gente poderia fazer? Aqui, nós precisaríamos tirar isso aqui, porque consultar no banco é responsabilidade de quem, pessoal? Do model, né? Então, é o model que pesquisa as informações no banco. Aqui, talvez não vai ter nenhuma diferença tão brusca assim, né? Em termos de linha de código, né? Em termos de linha de código. Quando a gente for fazer esse site em MVC, você vai ver que a gente não vai mudar muita coisa, né? Até porque esse código aqui vai permanecer, mas o que vai sair é isso aqui, tá? Então, eu só quis mostrar aqui para você, tá? Que dentro do padrão MVC, né, dentro do procedural, tudo a gente faz dentro da própria View. E no padrão MVC, a gente vai separar, isolar as 3 camadas. Então, na próxima aula, a gente vai começar a projetar aqui a estrutura do nosso site, tá bom? Então, até mais. Que bom que você assistiu essa lição até o final. Espero que ela tenha sido útil, que ela tenha trazido novidades para você. Esta que é mais uma lição da nossa série com aulas de demonstração sobre programação PHP com MySQL para iniciantes. Lembrando que essas aulas são aulas de demonstração da nossa formação completa em PHP. É um curso completo, prático e atualizado sobre PHP. Ele tem acesso vitalício, tem suporte a dúvidas diretamente com o autor, o colega Jailton, e concluído o curso, concluídas as tarefas propostas no curso, é emitido um certificado para você. Este é sem dúvidas, pessoal, podem comparar, fiquem à vontade, pesquisem no Google, na web, ele é o curso mais completo e prático que existe hoje no mercado. São 1.744 videoaulas com mais de 200 horas de videoaulas. É muito conteúdo, tudo é bem explicado, tela a tela, comando a comando, tudo detalhado. E todas as videoaulas já estão dentro do ambiente do curso. Quando você se inscreve no curso, de imediato você recebe os dados de acesso para acessar todo esse conteúdo que já está lá dentro do ambiente do curso. Ele está completinho, disponível lá, esperando por você. Se quiser mais informações, quanto custa, qual o valor nessa promoção especial, que é só através desse link, é só para quem me acompanha aqui no YouTube. Opções de pagamento, parcelamento do cartão, qual o conteúdo, lista das lições, etc, etc, etc. Tá tudo disponível nesse endereço aqui. Aproveitem que são poucas vagas pelo valor promocional. E eu tenho certeza que você, mesmo que você seja completamente iniciante em programação, você terá todas as condições de dominar o PHP, que hoje é a linguagem predominante para criação de sistemas para web e sites dinâmicos para web. Tá bom? Agradeço então mais uma vez por terem acompanhado a lição até o final. E se quiserem me ajudar aqui no canal, como é que vocês podem fazer? Se inscrevendo no canal, se você ainda não é inscrito. A vantagem de se inscrever no canal é que todos os inscritos recebem um aviso sempre que um novo vídeo é publicado. Não tem custo nenhum se inscrever no canal. Se tiver uma dúvida, vir um erro no vídeo, tem sugestões, elogios, críticas, usem, por gentileza, o campo comentário que está abaixo do vídeo. E me ajude a divulgar essas aulas de demonstração para que mais pessoas possam ter acesso e quem sabe se interessar pelo PHP e se tornarem futuros alunos da nossa formação completa em PHP. Vocês podem compartilhar o link do vídeo através das redes sociais, do Twitter, do YouTube, através de e-mail, Instagram, etc. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais aulas de demonstração eu trago aqui para vocês. Valeu? Legal!
Que bom que chegaram aqui até o final e até a nossa próxima lição de demonstração aqui no nosso canal no YouTube.